Boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo. Vamos compor a mesa agora com Aron Belink, coordenador do Programa de Produção e Consumo Sustentável do GVSES, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. Carolina Catini, professora de Educação da Unicamp. Leda Paulani, professora de Economia da FEA-USP. Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ricardo, você está aqui, ó. Não tem jeito. Gostaram do filme? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem 10 minutos para cada um dos painelistas. Em seguida, a gente vai abrir para perguntas, provavelmente uns 2 blocos de 3 perguntas cada, porque a gente tem que fazer um pacto aqui, porque a gente tem que terminar até as 10 horas e 5 minutos, porque vai começar uma outra sessão em seguida e precisa arrumar a sala. Certo? Quem começa? Tem uma ordem, não? Vamos seguir a ordem que eu recebi aqui, então, o Aron. Bora lá. Vamos lá. Bom, boa noite a todos e a todas. Acho que a ideia nesse contexto, né, no ambiente, né, de discutir cinema, não estamos aí para dar aula ou para fazer numerologias, né? Eu acho que, para mim, cinema, a produção cultural, isso que a gente vê aqui, tem um papel fundamental em formar a expectativa que as pessoas têm em relação exatamente ao amanhã, em relação ao futuro. Para mim, uma coisa que me impressiona muito, e tem me impressionado assim, ao longo do tempo, já há vários anos, é a capacidade, como diz como é que ele chama? Aquele da Transition Towns, Rob Hopkins. Para mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção logo no começo do filme é exatamente quando ele diz da enorme capacidade que a nossa espécie tem de ver o nosso próprio desastre, nosso próprio futuro dando errado. E eu acho que já há muitos anos, né, assim, desde que eu estava no colegial, lá nos anos 70, que a gente vê filmes que estão preconizando como vai dar errado, como a gente realmente vai ter, em alguma maneira, um pós-apocalipse, a humanidade vai estar se virando com as consequências de tudo aquilo que ela fez errado. E acho que essa é uma narrativa que tem um papel quase de uma profecia autorrealizável. Assim, eu acredito muito que, na verdade, nós construímos primeiro na nossa cabeça o que vai ser o futuro, e a partir do momento que ele é concebido, que ele se torna possível, ele vai acontecer, ele tem mais chances de acontecer. E acho que uma coisa que falta muito atualmente, ou falta agora menos, talvez está começando a aparecer um pouco mais de produção, é uma produção cultural que mostra uma perspectiva otimista, uma perspectiva em que a gente imagine algo que pode dar certo, apesar de todos os problemas, apesar das dificuldades que a gente tem. Isso acho que não pode significar, de maneira nenhuma, minimizar os problemas, minimizar a dificuldade que existe, porque objetivamente existe uma situação de excesso de uso de recursos, de má distribuição de poder, de má distribuição de educação. Então, existe um sistema funcionando hoje que ele, obviamente, não nos leva automaticamente para uma direção certa. Mas se a gente acreditar que simplesmente as coisas vão dar errado, isso tem muito mais chance de acontecer. Então, acho que, para mim, uma das grandes mensagens do filme é o próprio filme, no sentido de ajudar a construir esse imaginário, de dar um passo nessa direção.
Acho que uma outra coisa que para mim me chama muito a atenção é um tom, né, positivo de um modo geral. Estamos falando de uma coisa muito séria, muito grave, mas ao mesmo tempo num tom, num ambiente, né, com pessoas com expressões contentes, pessoas que estão vendo a vida dar certo, que acreditam que a coisa pode mudar, que estão fazendo alguma coisa para mudar essa situação. E eu acho que essa é uma mensagem, independente do conteúdo objetivo, né, esse conteúdo subjetivo que ela traz, ele é muito importante, ele é fundamental, né? Indo nessa mesma linha, uma outra coisa que me chama a atenção também é que em vários, não sei se vocês repararam isso, mas em várias partes do filme, em vários temas, um elemento central que costura praticamente o filme todo, para mim, é a questão da confiança. Tem várias frases ali que são faladas na questão da moeda, na questão da democracia, na questão da educação. Em cada um dos segmentos tem algum dos protagonistas, algum desses ativistas que estão fazendo um mundo diferente, que coloca que um elemento fundamental é a confiança entre as pessoas. Quando vão falar de uma nova moeda, da parte local, está falando em confiança, o diretor da escola fala em confiança quando ele discute a relação com as crianças, aquele prefeito daquela vila na Índia fala em confiança na relação com os governados. Tem mais 2 ou 3 lugares em que essa palavra aparece muito forte. E eu acredito que esse é um ponto também muito importante, quer dizer, em termos de qualquer mudança num sistema de produção e consumo, qualquer mudança na nossa sociedade, ela vai passar necessariamente pela construção de estruturas de confiança. E o que eu acho que acontece junto nessa mesma percepção no filme é essa confiança acontecendo como nós estamos aqui agora, ou seja, pessoas juntas num lugar, conversando, olho no olho, ou luz no olho, mas de qualquer maneira, quer dizer, pessoas entre si, estabelecendo vínculos, estabelecendo relações humanas e que vão ser mediadas e, obviamente, vão poder ser muito mais eficientes ou amplas na medida que a gente tenha ferramentas de conexão melhores. Mas a ideia de que, na relação humana, no contato direto, nós temos condições de resgatar e de construir essa confiança, que é uma das peças-chave para construir alguma coisa que avance, e a própria confiança das pessoas em si mesmas também vai nessa direção. Acho que é um outro elemento muito importante e faz parte daquilo que precisa ser resgatado cada vez mais e cada vez com mais urgência, no sentido da gente poder ter essa condição, esse futuro, esse tomorrow que a gente gostaria que realmente acontecesse. Nessa mesma direção de como nós vamos construindo esse futuro de uma maneira, às vezes, imperceptível, um dos entrevistados, não lembro qual é o cargo dele, em Copenhague, que fala sobre o quanto a construção da infraestrutura urbana traz a sua própria demanda. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Ele fala, nós fizemos ruas para receber os carros e nós tivemos cada vez mais carros. Nós começamos a investir em ciclovias, em áreas de recreação, nós tivemos cada vez mais pessoas ocupando essas áreas, ocupando esse espaço público. Na verdade, nós primeiro construímos a oferta. É um caso em que a oferta gera a demanda, a oferta viabiliza a demanda. A Avenida Paulista, como ela é hoje aos domingos, é uma coisa que era realmente impensável há algum tempo atrás. Quem pensaria em fechar essa avenida para as pessoas passearem e quem diria que viria tanta gente passear? E virou uma realidade. As ciclovias em São Paulo é a mesma coisa. Por mais que possa ter gente que vai reclamar da questão de que foi mal feita, que está esburacada, que tem problema, mas o fato é que a estratégia das bicicletas em São Paulo, que começa com a ciclofaixa no fim de semana, de lazer há 8, 10 anos atrás, ela vai gerando uma condição de uso. Eu acho que isso ilustra de uma maneira muito forte o que eu acredito que, olhando agora numa lente um pouco mais macro, é a maneira como essa transição que nós estamos passando, ela tem chance de acontecer. Eu tenho uma impressão forte, assim, uma convicção também, de que muito do que vai ser a transformação que vai acontecer, ela na verdade já está acontecendo, e ela está acontecendo muito mais nas frestas do que realmente nos núcleos, vamos dizer assim. Eu acredito que a gente, na verdade, está cultivando relações e criando espaços, criando aquilo que eles chamam de economias complementares, criando soluções alternativas, que, quando a gente menos esperar, elas, de repente, vão ser uma coisa tão integrada, tão interconectada, que ela se torna um mainstream. Eu não acho que a gente vai começar mudando os núcleos. Assim, a imagem que eu faço é como se a gente tivesse, vamos dizer assim,
subindo a água numa área que ela está cheia de altos e baixos, assim, de repente aquela água começa a subir, sobram só umas ilhas daquilo que era o mainstream e aquilo de repente submerge. Né? Isso é o que eu acredito, por exemplo, que acontece, o que vai acontecer com a questão de fronteiras nacionais. Quer dizer, os países, eles são um anacronismo da maneira como eles são hoje. Eles não vão deixar de existir, mas acompanhando o que a gente acompanhou na negociação da ONU, né, Ricardo, a Rio+20, como foi aquilo tudo, assim, é tão evidente que o modelo do Estado Nacional não dá conta de resolver o mundo como ele é hoje, que as coisas vão se resolver ou no transnacional, ou no local, no subnacional. Lógico que tem um papel para países, eles vão estar aqui durante muito tempo, mas as soluções estão acontecendo, as coisas estão se construindo nas bordas, nas frestas, entre essa coisa do núcleo, daquilo que é o principal da economia. Eu acho que o filme ilustra isso em muitas situações. E aí acho que ele nos dá uma razão para confiança, uma razão para estar trabalhando, uma razão para olhar para frente nessa direção. E um outro ponto só que eu acho que também é importante da gente prestar atenção, quando a gente pensa em economia, pensa na maneira como isso se estrutura, é, vamos dizer assim, a maneira como a sociedade se organiza para gerar valor de maneiras diferentes, ou como você tem um papel, né, vamos dizer assim, uma cooperação, uma sinergia entre políticas públicas e também as soluções locais. Por exemplo, na questão do lixo em São Francisco, como eles trazem ali. Quer dizer, a indução, quer dizer, para o comportamento que é esperado de reciclar uma grande parte do lixo, ela vem de uma política pública que ela onera quem está produzindo lixo. E ela premia quem passa a não produzir esse lixo. Né? É um exemplo muito pontual, muito claro, daquilo que significa a externalização. Né? Nossa sociedade, hoje, como aquele sujeito que fala da agricultura, da ONU, ele fala muito claramente, ou seja, existe um plano de curto prazo de produzir coisas baratas, mesmo que isso gere um grande problema no futuro. Né? Isso é externalizar. Ou seja, nós não pagamos a conta agora, porque, na verdade, nós vamos usando o recurso que existe e criando um buraco para as gerações futuras. Então, o exemplo dos alimentos que é dado ali é um exemplo muito claro de uma externalidade acontecendo e seguindo, exemplo, produção em massa de alimentos. E, ao mesmo tempo, a gente tem um exemplo reverso, que é esse exemplo do lixo, em que você tem um exemplo de uma prefeitura criando um modelo pelo qual você, numa política pública, faz custar alguma coisa que poderia ou vinha sendo externalizada, com isso você muda comportamento. Estou me avisando aqui que já deu os 10 minutos, então eu vou ficar quietinho por aqui e passar a bola para os colegas. Obrigado. Obrigada, Aron. Acho que uma questão que muita gente pode ter aqui são iniciativas muito interessantes. A gente viu exemplos em várias áreas, muita coisa acontecendo no mundo. E acho que a pergunta que fica é como que você dá escala para isso, de uma certa maneira, para atender uma velocidade. A gente não tem tempo. Né? No início do filme, tem uma pessoa que fala que a gente tem 20 anos, na verdade. Em 20 anos dá tempo da gente ganhar essa escala toda e com um sistema educacional que a gente sabe que é ainda muito calcado no velho paradigma, não sei se a gente pode dizer isso. Então, queria passar a palavra aí para a Carolina para debater essa questão do papel da educação e como dar velocidade nessa mudança que a gente precisa nesse curto período. Bom, boa noite. Eu sou professora da Faculdade de Educação e tem uma parte importante aqui que eu queria comentar, a educação, mas não só. Então, eu queria dizer que eu vou correr um certo perigo aqui de colocar algumas problemáticas para pensar no filme. E eu vou começar e terminar com Brecht. Para começar, falando de um ponto positivo do filme, que é o elogio ao aprendizado. A Rosa Luxemburgo diz que nós não estaremos perdidos se não tivermos perdido a capacidade de aprender. E o filme mostra isso em grande medida. Várias formas de conhecer práticas que precisam, portanto, ser colocadas em práticas para a gente conhecer, porque boa parte da divisão social do trabalho no capitalismo fez com que a gente se especializasse e perdesse boa parte desse conhecimento. Então, é tomado como coisa de especialista, quando eles falam lá da política, né? Política, economia. Economia é coisa de especialista, a gente não pode falar disso. Então, agricultura, economia, energia, educação são assuntos de todos nós.
e esse conhecimento foi em grande medida expropriado, e o Brecht, nesse poema, ele termina cada estrofe dizendo: camarada, você precisa tomar o comando. E nós precisamos tomar o comando consciente, tanto da capacidade de decidir sobre os processos, quanto da capacidade de promover, criar outras práticas para a gente sobreviver a essa catástrofe que nós mesmos provocamos diante de um processo histórico extremamente contraditório, que é o capitalismo predatório, tanto da natureza quanto das relações humanas. Então, a gente precisa conhecer isso, e o filme tem esse mérito, tanto de mostrar experiências, quanto de colocar como objetivo a inspiração de outros processos como esse, para que se generalizem experiências particulares como essas. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, esse filme, um dos seus problemas diz respeito justamente a essa parcialização do conhecimento, na medida em que ele mostra só essas experiências particulares e tiram ela de uma totalidade dos processos capitalistas, que justamente dizem respeito à profunda barbárie que a gente está vivendo hoje. O filme tem uma imagem estética muito limpa, relações sociais muito harmônicas, em países ricos, poucas experiências em países não desenvolvidos. Então, eu queria colocar aqui para a gente discutir a possibilidade de generalização dessas experiências ou de generalização da barbárie na nossa conjuntura atual, pensando o que é possível de ser colocado em prática para a maior parte da população. Então, acho que eu estou tomando aqui o filme como um modo de produção do conhecimento, certo? Então, ele, ao tomar a realidade a partir só dessas experiências e não em nenhum momento colocar a desigualdade social ou os fundamentos do capitalismo junto nesse mesmo processo, ele acaba tirando isso, naturalizando algumas relações sociais, tirando ela do processo histórico. Então, eu acho que, ao não tratar da desigualdade, nem da violência que é proveniente dela, nem da concentração de renda e da propriedade, e, sobretudo, dessa dialética do processo histórico que é necessariamente junta a civilização e a barbárie. São dois lados da mesma moeda. Então, ele só trata de um dos lados, que são possibilidades, saídas provocadas pelo lado civilizatório do mundo atual, e não da barbárie que está ocorrendo de modo muito mais generalizado. Isso é uma forma de produzir conhecimento que a gente pode tomar como ideológico, em duas acepções do termo. Em primeiro lugar, porque ele toma parte pelo todo, né? Então, ele coloca essas relações sociais como se fossem generalizáveis por toda a sociedade. E, em segundo lugar, porque vê o fenômeno isolado do resto do processo histórico, acaba colocando a possibilidade da generalização dessas experiências e tira ela de uma tendência. A gente não consegue ver como uma tendência histórica de se generalizar ou não. Então, ele pode criar uma ilusão de uma possibilidade de saída, de soluções, que, materialmente, que cria um sentimento de confiança, cria um sentimento de possibilidades, mas que podem, na verdade, iludir a gente diante do que está acontecendo aos nossos olhos, que é um processo muito grave. Então, para falar da educação, que é a minha praia, mas tentando aí falar das outras experiências também, a experiência da Finlândia, para a gente, educador e educadora hoje, é uma experiência incrível. Todo mundo fica querendo que isso fosse possível de se realizar. Então, aqui no filme, só para falar de alguns pontos, além da infraestrutura incrível de uma escola de classe baixa, na periferia, onde tem moradias incríveis, aliás, além de, então, relações materiais já pautadas por um meio social extremamente bom, né, que as pessoas estão inseridas. Fala de uma formação docente de 5 anos de mestrado. Fala de uma confiança, dessas relações de confiança entre os trabalhadores da educação. E fala de um processo de educação sem avaliação. Eu queria pensar na capacidade de se generalizar esse tipo de educação hoje, onde todos os outros países do mundo estão passando por uma reforma educativa influenciada pelos Estados Unidos e suas grandes corporações multilaterais, transnacionais, que aqui no Brasil está acontecendo agora, nesse momento, acabou de ser aprovado, uma reforma de ensino onde o trabalhador docente vai ser ainda mais precarizado, sua formação, sua desregulamentação do trabalho vai ser ainda pior, 50% já não tem, já é categoria O, já não é 50% da rede estadual em São Paulo, já não tem um trabalho, já tem um contrato precário, já ganha um salário de miséria, 50% dos professores têm transtornos mentais, em função da gravidade do seu trabalho.
Além disso, a reforma influenciada pelos Estados Unidos no Brasil e em todos os outros países que isso está acontecendo, está dizendo que o professor não precisa mais ter formação, vai ser contratado por notório saber. Certo? Além disso, o professor está sendo vigiado o tempo todo, constantemente, não só por avaliações objetivas, que são as grandes avaliações externas, o Enem, o Saresp e tudo mais, e isso coloca uma meritocracia, porque ele ganha mais ou menos por conta dessas avaliações, mas também por processos ideológicos como escola sem partido. Então, o professor está sendo vigiado o tempo todo. Não existe nenhuma relação material dessa confiança que existe na Finlândia, infelizmente. Esse processo de avaliação ele é tão grave que os Estados Unidos, que é esse lugar de onde está saindo todos esses processos, existe um movimento de mães e pais que se chama Avaliar Não é Educar. Porque, além de todas as avaliações externas que medem, avaliam pela meritocracia e punem os professores e os estudantes por isso, eles ainda têm um processo educativo que, no cotidiano, se fazem simulações de teste quase o tempo todo. Então, educar não é avaliar, porque eles ficam fazendo simulação de teste como se isso fosse aprendizado. Isso é o máximo da coisificação da formação humana. Certo? São massas e massas de pessoas sendo formadas a partir dessa experiência, e não da experiência da Finlândia. E essa forma ela acaba sendo um índice da nossa barbárie, vamos dizer assim, na medida em que a gente tem muito poucas condições, diante dessa fraqueza dos trabalhadores da educação, imposta por condições materiais, de lutar contra isso. Então, é uma expropriação da consciência, da formação, que corrobora com um processo de expropriação, que corrobora com o processo de não conseguir lutar por várias outras expropriações que a gente está sofrendo hoje, nesse capitalismo que está se dando por espoliação da classe trabalhadora. Então, eu acho que não dá para a gente pensar na educação, a gente é cúmplice, vamos dizer assim, dessa formação, porque a gente consegue fazer muito pouco contra isso. Né? Então, eu estou pensando aqui nessas relações, pensando principalmente nessas... Eu pensei aqui em alguns exemplos que dão mostras dessa barbárie que a gente está vivendo hoje. Uma política social que passou do combate aos pobres para o combate à pobreza, e a gente pode ver isso na ação da Cracolândia na semana passada, certo? A gente pode ver isso no caráter de encarceramento em massa, de despejos em massa, de espoliação da classe trabalhadora, que se dá materialmente, as pessoas estão perdendo as coisas que elas tinham. A gente tem um Estado brasileiro que mata a cada 20 minutos mata um jovem negro das periferias do imenso Brasil. A gente tem um momento de destituição dos direitos em nome de um futuro que ninguém tem nenhuma expectativa em relação a esse futuro. A gente tem um mundo hoje em que 8 pessoas detêm a mesma riqueza que 50% da população mundial, que é de 7,5 bilhões de pessoas. Olha o grau de concentração de renda que a gente chegou. O monopólio do capital está na mão de pouquíssimas pessoas. Essas mesmas 7,5 bilhões de pessoas é aquelas que o Mike Davis, no seu livro Planeta Favela, lá de 2006, projetou que, em 2025, 50% da população mundial moraria em favela. Porque, desde 1970, o ritmo anual de pessoas indo viver em favela era de 25 milhões de pessoas sendo expropriadas dos seus locais. Então, a gente tem uma massa de pobreza vivendo sobre essas circunstâncias e sobre essa produção material. Já está acabando, nem vi os 5 minutos. Então, o que eu acho mais importante aqui é que é muito importante mesmo produzir esse conhecimento sobre as experiências particulares, porque a gente precisa conhecer formas de ter saída para a exploração ambiental que a gente está vivendo, que pode gerar catástrofes. Ao mesmo tempo, se a gente faz isso desconsiderando a barbárie social, a gente tinha que juntar esses dois conhecimentos para poder produzir alguma crítica que, de fato, produzisse uma saída para a massa da população. Então, para terminar, eu pensei aqui em ler para vocês um pequeno trecho de um outro poema do Brecht, que ele escreveu na subida do nazismo, diante de uma crise econômica muito grande, da fome, e que ele escreveu um verso aos que vão nascer. Ele começa assim: é verdade, eu vivo em tempos negros. Palavra inocente é tolice. Uma testa sem rugas indica insensibilidade. Aquele que ri
apenas não recebeu ainda a terrível notícia. Que tempos são esses em que falar de árvores é quase um crime, porque implica silenciar sobre tantas barbaridades. Obrigada. Obrigada, Carolina. Você falou de um ponto super importante, a gente trazendo essa realidade que a gente viu nessa realidade bem europeia para um país em desenvolvimento é um eufemismo, né? A gente acho que está meio mais para o subdesenvolvido mesmo. E eu queria perguntar para a Leda sobre a discussão sobre desenvolvimento. A gente, quando estava num período de crescimento econômico no Brasil, a gente começou pelo menos no nosso campo da sustentabilidade, a gente começou a questionar a qualidade desse crescimento. A gente está crescendo para quê? Para quem? Essa é uma discussão que, na sustentabilidade, foi muito forte nos últimos anos, com toda essa discussão da prosperidade, da prosperidade que não necessariamente vem do crescimento. Então, a gente teve não sei se o Ricardo vai concordar, mas a gente teve uma discussão cada vez mais profunda sobre essa questão da qualidade do crescimento e do desenvolvimento. Com a desaceleração desse crescimento, com a recessão, está todo mundo desesperado por 1% de crescimento do PIB. E eu tenho a impressão que a discussão sobre sustentabilidade ela retraiu bastante, ela deu uma esvaziada, porque a gente está preso nessa lógica do crescimento de qualquer maneira. A gente, pelo amor de Deus, vamos crescer porque a gente tem 14 milhões de desempregados. Então, está aí uma provocação para você, que é da área econômica. Bom, boa noite a todos. Acho que mais do que uma provocação, acho que você tocou na grande questão, né? Na grande questão que está por trás de tudo isso, quer dizer, dos problemas que o filme levanta a partir do relatório lá da Nature, né? E das, enfim, soluções que ele vai apresentando na sequência. Eu acho que a grande questão é essa. Hoje, e acho que a Carol, enfim, já deu, digamos, um panorama do que talvez tenha faltado no filme, né? Hoje, infelizmente, a enorme maioria da população depende de um crescimento, né? Que é predador da natureza, que é destruidor das relações humanas, que é produzidor de pessoas que estão sempre cansadas e insatisfeitas, né? Mas depende disso vitalmente. Quando esta máquina de produzir insatisfação e predação da natureza anda um pouquinho mais devagar, né? Aí vira um inferno, porque as pessoas dependem vitalmente disto para sobreviver, né? Então, quer dizer, bom seria se a gente tivesse no horizonte a possibilidade de multiplicar essas experiências que o filme relata tão bem e que ele conecta tão bem os temas uns com os outros. Na realidade, está tudo interligado, né? Então, para responder, eu gostei muito do filme, eu gostei de fato do filme, me surpreendeu, pela forma como ele encadeia os argumentos. E eu acho que, apesar de tudo, ele é um filme progressista, né? Ele é um filme que, principalmente, ele acusa o grande capital, né? Ele não mostra como fazer para dar escala, né? Que acho que foi a pergunta que a Amália fez para a Carol, como fazer para dar escala para isso e para que isso seja o que essas experiências, né, do local, do verde, do resistente, para que essas experiências deixem de estar na margem e passem a dar o tom. Porque elas não dão o tom hoje. Quem dá o tom hoje é o quê? É o grande capital, é a riqueza financeira, né? Teve uma das pessoas, aí não lembro em qual país, que falou da financiarização, né?
Então, esse que é o problema. Quer dizer, será que dentro dessa institucionalidade toda, né, que está criada e que foi sendo criada para produzir esse tipo de acumulação de capital, para produzir uma riqueza financeira que desde os anos 80, pelo menos, ela cresce a uma velocidade 4 vezes superior à da riqueza real, né? E a riqueza financeira, ela tem requerimentos que derivam de relações jurídicas, são contratos, né? É diferente digamos, da riqueza real, em que você tem um negócio, você apostou lá, fez um investimento naquele negócio, e o retorno, você vai esperar o retorno, ele pode ser mais, pode ser menos, né? Ela tem, digamos, a riqueza real tem um tempo técnico, né? Ela tem um tempo que está associado, de fato, à produção enfim, dos bens e serviços que satisfazem necessidades humanas. A riqueza financeira, não. Ela é completamente descolada, apesar de constranger cada vez mais e mais o mundo real e a produção de riqueza real, mas ela é cada vez mais descolada e cada vez mais exigente, ela é cada vez mais tirânica, né? Ela tem os imperativos que a riqueza financeira impõe à riqueza real, são cada vez mais tirânicos, né? Então, para focar ainda um pouquinho mais, e para falar de um tema que me é caro, que é o dinheiro, né? Eu estudo dinheiro desde minha tese de doutorado, retomei o tema ultimamente. Eu queria falar um pouquinho das experiências de moeda local, né? Por que a moeda local tem um poder multiplicador sempre sobre empregos e sobre renda, pelo menos o dobro do que a moeda normal, né? Porque a moeda local, pela sua própria natureza, ela é constrangida a funcionar apenas como meio de troca. Ela funciona apenas como meio de circulação. Ela não funciona como instrumento de acumulação, né? Como instrumento de produção de riqueza, no caso do capitalismo de hoje, de riqueza abstrata, né? A questão é perguntar, será que será possível um mundo em que o dinheiro, como instituição, funcione apenas como meio de circulação, né? E fique constrangido na sua natureza? A natureza do dinheiro é de ele ser meio de circulação, é de ele ser reserva de valor, é de ele ser medida deste valor, né? Então, as experiências de moeda local, elas são super interessantes. O próprio Brasil tem várias experiências nesse sentido. Eu até orientei uma monografia de conclusão de curso há alguns anos sobre isso. Agora não lembro nem os nomes das moedas, que faz muito tempo. Mas são experiências muito interessantes que há, inclusive... não só palmas. Palmas é o paradigma aí que a gente sempre lembra. Mas tem várias outras experiências no mundo e etc., né? Mas é isso, quer dizer, o milagre desse dinheiro, que é bonzinho, né, é que o dinheiro fica constrangido a funcionar apenas como meio de circulação. E aí ele vai permitindo a multiplicação de renda, a multiplicação de emprego, etc., né? Então, acho que a questão é essa. A gente está num mundo hoje que é o contrário disso, né? É o contrário. É do dinheiro como a riqueza abstrata em absoluto, né? A riqueza abstrata que se impõe completamente sobre a produção de bens e serviços que gera a riqueza com um lastro de produção de bens e serviços por trás. E hoje, né, os estudos mais avançados que se tem hoje sobre financiarização, eles estão justamente interconectando, né, e mostrando como se trata de um processo quase único o grande capital, que são essas grandes empresas como Coca-Cola, Monsanto, etc., etc., né, e a riqueza financeira. A riqueza financeira, o capital financeiro e a finança, né, se a gente puder usar dois termos para falar de duas coisas que são interconectadas, estão absolutamente ligados, né? A experiência da globalização
foi justamente de fortalecer, teve como resultado o fortalecimento dessas grandes cadeias multinacionais que dominam setores no mundo. Quer dizer, há setores vitais para a humanidade, como o setor bioquímico, o Ricardo certamente sabe disso melhor do que eu, como o setor de energia, etc., que são dominados por 3 ou 4 grandes grupos. Não é o mercado de um país, é do mundo. Né? Do mundo. Isso a gente percebe até indo no mercado. Você vai num supermercado, em qualquer lugar do mundo, e você acha as mesmas coisas muito parecidas. Né? Porque você vai lá no setor de higiene e limpeza, de alimentos industrializados, de bebidas, as marquinhas, tudo lá igual. Quer dizer, são grandes grupos que dominam o mundo. Né? E os processos de fusão e aquisição, que geram riqueza financeira, que são feitos por meios de instrumentos financeiros, vão permitindo essa centralização de capital, como chamaria o Marx, o tempo todo. E isso isso que tem produzido, né, essa exacerbação das mazelas que o capitalismo produz naturalmente, né? Só que numa quadratura da sua história, onde a riqueza financeira domina e o grande capital conectado com essa riqueza financeira domina igualmente, né? Você tem essas mazelas, essa produção de mal-estar humano, né, exacerbada. E eu acho que o filme mostra que existem saídas, mas, enfim, a gente tem pouco tempo, né, e tem essa grande questão que fica no ar. Será que será possível generalizar isso, né, com a desigualdade que há hoje, não só a desigualdade de renda dentro dos países, mas entre os países? Né? A gente tem 3 bilhões de pessoas passando fome. Né? Enfim, você tem uma série de outros problemas aí que estão também conectados com esses, mas que não podem ser deixados de lado de modo nenhum. Né? Eu queria, só para finalizar, me referir a uma fala das pessoas aí que foram entrevistadas, e que diz o seguinte, né? Ele disse assim, deixa eu ver que eu marquei aqui no escuro, vamos ver se eu acho. Onde é que está? Não está aqui. Bom, não tem importância, não estou achando, mas... aqui, achei. Ele disse o seguinte: a Monsanto não produz uma semente. A Monsanto produz royalties. Né? Royalties é um tipo de renda. O capitalismo de hoje ele é financiarizado porque ele é rentista. Né? Aquela casta privilegiada da aristocracia do velho mundo pré-capitalista, que vivia de renda, explorando todo o restante da população, né? Produziu um novo mundo onde isso não existiria, porque existiria uma igualdade jurídica de partida e que as trocas resolveriam. Né? Essa igualdade para o bem de todos, a troca sempre seria boa, mas produziu exatamente isso. Né? Produziu exatamente isso. Então, enfim, eu acho que o filme tem essa capacidade, né, de mostrar a dificuldade da questão. Né? E, para finalizar de vez, se é que eu tenho 1 minuto ainda, tem? Não? Não? 30 segundos. 30 segundos, tá bom, então 30 segundos. O liberalismo, né, como filosofia, se a gente pensar no Brodel, o Brodel diz o seguinte, né, que tem um andar que é da relação capital-trabalho, tem um outro andar na sociedade moderna que é o andar das trocas, onde o mercado acontece, né? E tem o andar do capital. O andar do capital ou do capitalismo, esse aí ele não gosta, porque é o andar da barbárie, né? O andar da guerra, do poder e do dinheiro. Então, a metáfora, a utopia deles é a utopia do segundo andar, é a utopia do mercado, onde todos se saem bem com as trocas. Né? Mas essa utopia não é o que o capitalismo produz. O capitalismo produz a barbárie. O filme mostra a utopia, mas não mostra como generalizar isso. É isso. Obrigada. Obrigada, Leda.
essa questão que você fala do grande capital, é uma pena que não tenha nenhuma grande empresa aqui, nenhum grande banco nesse debate para a gente tornar ele mais rico, né? Eu estava num ontem também que... Ou para nos tornar mais pobres. Eu não sei se pode ser meio utópico, mas já que a gente convive com essas grandes empresas ainda, e com os grandes bancos, e com o capitalismo, tem como fazer essas grandes forças agirem de uma maneira a favor dessa transformação toda, ou isso é uma completa utopia, uma ingenuidade? Porque são forças muito poderosas que poderiam ser usadas justamente para... Quer dizer, você tem ali uma grande empresa que domina, mas ela compra de pequenos fornecedores, tem toda uma cadeia de valor por trás. E ela pode incentivar essa cadeia de valor a ser muito mais sustentável e socialmente justa, ambientalmente correta, e etc. Então, em vez de demonizar essas forças que são superpoderosas, por que a gente não pega essas forças e faz elas trabalharem a favor da sociedade como um todo? É uma pergunta ingênua ou tem alguma possibilidade nisso? Tem uma dimensão dessa barbárie que não foi mencionada nem pela Carol, nem pela Leda, e que é a mais importante nos dias de hoje, que é a barbárie provocada pelo Facebook, pelo Twitter, pela Google, ou seja, pela revolução digital. Isso não está no filme e não era para estar no filme, mas eu não resisto a fazer um rapidíssimo comentário a respeito disso. As mudanças climáticas são um problema seríssimo, a ameaça nuclear é um problema seríssimo, mas, ao menos, sobre as mudanças climáticas e a ameaça nuclear, o mundo tem alguma governança. Pode ser uma governança precária, fraca, que não vai dar certo, etc. No entanto, sobre o fato de que, nos próximos 10 anos, nós teremos máquinas mais inteligentes que nós e uma dissociação entre a inteligência e a consciência, entre a inteligência e o corpo, entre a capacidade de fazer coisas muito superior à nossa capacidade de fazer coisas, porém, isso feito por dispositivos totalmente desprovidos da condição de ser, e com mais gravidade ainda, dispositivos que, embora não tenham, por definição, a possibilidade de serem dispositivos de natureza ética, têm sim a possibilidade de mimetizar a nossa ética. Isso não é ficção, isso está acontecendo. Nos próximos, a previsão dos estudiosos sobre esses assuntos é que nos próximos 10 anos as máquinas já serão mais inteligentes que os seres humanos, são 10 anos, máximo 15 anos, mas isso não está no filme e eu acho que isso não era para estar no filme. Eu adoro esse filme, eu adorei esse filme, eu acho esse filme impecável. A começar pelo fato de que ninguém sabe. Até 1989, quando se falava em fim do capitalismo, dava para ter uma ideia mais ou menos do que isso queria dizer. Ou seja, a classe trabalhadora, a classe operária, iria se apropriar dos grandes meios de produção e troca, que seriam nacionalizados, e, em vez desses grandes meios de produção e troca funcionarem a partir do critério do lucro privado, passariam a funcionar em função de interesses sociais, em benefício da sociedade. Certo? Se é disso que nós estamos falando, quer dizer, nós vamos então propor a estatização do Google, do Facebook, da Walmart. É isso que nós estamos falando? A minha impressão é que um dos grandes dramas que nós estamos vivendo hoje é que nós sabemos que nós estamos na iminência de um pós-capitalismo, mas nós não temos a menor ideia do que isso quer dizer. Por isso que oferecer, mostrar concretamente que existe uma possibilidade de romper com as duas grandes separações
promovidas pela Idade Moderna é fundamental. Quais são essas duas separações? A primeira separação é a separação entre sociedade e natureza. Nós nos tornamos, justamente o início do filme, o relatório, o trabalho da Nature, consagra isso, o Rockstrom fala isso o tempo todo, etc. Nossa primeira meta, se nós quisermos que as sociedades humanas floresçam e não simplesmente se reproduzam, que as pessoas floresçam, que a liberdade humana floresça, isso supõe que nós reunifiquemos aquilo que a Idade Moderna separou. Claro, num patamar muito diferente do patamar anterior à Idade Moderna. E isso é genial no filme, porque o filme não é um filme arcadiano, não é um filme que faz uma apologia do passado, não é um filme que se insurge contra o progresso técnico de maneira abstrata. Ao contrário, ele valoriza as energias renováveis, ele valoriza o conhecimento a respeito do que é a alimentação, do que são as cidades, etc. E a segunda reunificação que o filme preconiza e que está subjacente totalmente no seu espírito, o filme é todo movido por isso, é a reunificação entre ética e economia. O mais importante nesse filme, mais importante do que cada um dos aspectos, resíduos, energia, alimento, crescimento, etc., é que ele faz um apelo para as sociedades humanas que, se nós não formos capazes de recuperar o sentido daquilo que nós fazemos, os objetivos, as finalidades, e para os gregos, a ética é a ciência que estuda justamente a finalidade da ação humana, a economia, o crescimento econômico, são disciplinas instrumentais para um objetivo que está fora delas mesmas e que só pode ser de natureza ética. Esse é o eixo do filme. É muito mais construtivo mostrar como faz o filme, que é possível uma vida diferente, uma vida melhor, 1. 2, que os meios para que essa generalização de uma vida melhor, sobretudo no campo da energia, estão acontecendo, mesmo no nosso país. Mesmo aqui no Brasil, nós temos uma produção de cana-de-açúcar, por exemplo, é uma usina de cana-de-açúcar que em 17 mil hectares não usa 1 grama de fertilizantes químicos, não usa 1 grama de agrotóxico e, nesses 17 mil hectares, concentra a segunda maior reserva da região sudeste de grandes animais. Uma propriedade privada, é o açúcar native. Claro, não distribui renda, não é isso que vai combater a desigualdade, etc. Mas mostra como é possível, mesmo na situação atual. Isso é muito importante. E outra coisa, não me parece que o filme tenha uma atitude pouco, digamos assim, ele tem uma atitude, que o filme tem uma atitude complacente com relação ao aumento das desigualdades contemporâneas. Ao contrário. E aí, Carol, eu acho que o fato de mostrar a educação na Finlândia é genial, porque o filme teria muito menos força se ele mostrasse a violência de que são vítimas os frequentadores das escolas de periferia do Brasil. Ele tem muito menos força se ele mostrasse isso do que mostrando como é possível e, em última análise, como é barato fazer algo diferente. O fato de que na Finlândia as pessoas tenham 5 anos de preparação para se tornarem professores só mostra que essa não é uma sociedade que veio da escravidão, onde quem conhece não trabalha e quem trabalha não conhece, uma sociedade que não valoriza o conhecimento. Ao contrário, mostra que uma sociedade que valoriza o conhecimento deveria ter como sua meta absolutamente crucial, indispensável, etc., 5 anos de formação de mestrado para quem for entrar numa sala de aula para dar aula para as crianças. Tá certo? Porque, inclusive, e esse é um outro aspecto muito importante, para nós, brasileiros e latino-americanos, esse filme mostra se é que ainda é necessário mostrar isso, mostra a dimensão, mas a natureza do nosso atraso.
nos últimos 10 ou 15 anos, nós consolidamos uma sociedade que foi se reprimarizando cada vez mais. E, ao se reprimarizar, ela só pôde prosperar à medida que ela destruía componentes dos ecossistemas que são decisivos para a vida social e que são uma riqueza e que continuam sendo. Vocês viram o que aconteceu agora no decreto relativo à reserva do Jamanchim, quer dizer, simplesmente subtraíram 600 mil hectares entregues, não para agricultores, mas para bandidos, para grileiros, no âmbito da negociação política que se faz nesse Congresso, flexibilização da legislação ambiental. Isso não são só as maldades, isso é o reflexo de uma sociedade que desvaloriza o conhecimento, de uma sociedade que está aquém das necessidades contemporâneas com relação ao progresso técnico e à inovação. E, justamente, o que é interessante é que o filme mostra que progresso técnico e inovação não é só investir na Embraer, na Fibra, etc. Tudo bem, isso é muito importante, mas só haverá progresso técnico e inovação numa sociedade como a brasileira se o progresso técnico chegar nas regiões periféricas, se os jovens pretos, pobres, que hoje estão sendo assassinados, nós somos, vocês sabem, os campeões mundiais de assassinatos por armas de fogo, são 60 mil assassinatos por ano. Nós somos a 4ª população carcerária do mundo. Enfim, é muito importante ligar essa necessidade de inovação e de progresso técnico justamente com a chegada das oportunidades de participar dos processos inovativos a regiões periféricas e não sua concentração nas empresas. E justamente a mensagem do filme é uma mensagem descentralizadora nesse sentido, e eu acho que é uma mensagem extremamente avançada e muito mais eficiente do ponto de vista de uma luta anticapitalista do que se fosse um filme dizendo assim, o capitalismo tem que acabar, etc, etc.